Começa agora o Terceiro Setor, programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós destacamos o trabalho essencial das organizações não governamentais, as ONGs, entidades sem fins lucrativos que ajudam a tocar este país em todos os setores com foco em uma sociedade mais justa. Hoje, o nosso estúdio recebe alguém que trocou a gravata por uma capa e não é para um filme. Direto das histórias em quadrinhos para a vida real. Aqui está um verdadeiro herói da alegria. Ele veste o uniforme do Batman, mas sua missão vai muito além da fantasia. É voluntário da ONG que leva esperança e sorrisos a crianças hospitalizadas. Bem-vindo, Antônio Júnior. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Foi difícil de parar o Batmóvel aqui no estacionamento, viu? Os policiais que eles param um pouquinho, mas deu tudo certo. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Saiu de Gotham City direto aqui para a Rede Alesp. Agora pedimos que você retire a máscara para a gente bater um papo e contar um pouco sobre essa ONG tão importante, Heróis da Alegria. Como é que surgiu a ONG? Por favor, você que agora tira todo aí a indumentária do Batman. Tirar um pouquinho o aparato aqui, que é difícil de tirar tudo isso. Mas a ONG surgiu na ideia de a gente visitar e levar um pouquinho de alegria às crianças. O nosso fundador, o Bruno, ele teve essa ideia junto com a esposa de fazer essas visitas. Ele foi em um hospital por uma situação e viu que tinha essa necessidade de levar um pouco de alegria às crianças, porque o hospital normalmente é um ambiente muito hostil, né? Onde você fica naqueles problemas diários, e levar um pouquinho de alegria é muito legal. E inclusive tem até estudos falando que esse tipo de visita, esse tipo de ação até melhora a saúde das crianças. Então esse foi o objetivo da ONG, e a gente está hoje até hoje fazendo esse trabalho. E o personagem Batman, como ele surgiu na sua vida? Eu sempre fui apaixonado pelo Batman desde criança, né? E aí, como veio a oportunidade de fazer esse trabalho, eu falei, por que não o Batman? Então fui atrás da primeira fantasia, deu certo, e aí estou com o Batman até hoje. Tem outros personagens, mas o Batman é o meu preferido. Antes de entrar para a ONG Heróis da Alegria, você tinha vontade de fazer esse serviço, de estar com a criançada? Como é que foi e quais as barreiras que você enfrentou? Sim, sempre tive esse desejo, né? Então, quando a gente comprou a primeira fantasia, lá atrás, tem uns 7 anos mais ou menos isso, batemos na porta de alguns hospitais pedindo para que a gente pudesse visitar as crianças de forma voluntária, sem custo nenhum, sem cobrar absolutamente nada. Mas enfim, sozinho, você toma um monte de não, e infelizmente fecharam as portas para nós, né? E aí eu fui atrás de algumas instituições que faziam esse trabalho. Foi quando eu achei os Heróis da Alegria, mandei um direct lá no Instagram. Eu falei, não vão me responder, né? Mas graças a Deus o Bruno respondeu. E a gente está até hoje aí com o Bruno, um grande amigo. A gente fala que a gente tem um irmão dentro desse mundo cosplay. E esse meu irmão é o Bruno, e a gente está com ele hoje até hoje. E são todos voluntários? Todos voluntários. A gente não tem nenhuma verba para participação de nada. Inclusive a gente até retira dinheiro do bolso muitas vezes para o estacionamento, para gasolina, condução, para chegar até o local. A gente até banca do bolso para poder fazer isso. As próprias fantasias que nós confeccionamos, né, mandamos confeccionar, elas são custeadas por nós também. Então a ONG ela não tem nenhuma verba indenizatória para ninguém. O que a gente está vendo aqui? Esse foi uma ação social junto com São Paulo, onde a gente agradece de coração o Clube São Paulo. E essa ação social foi justamente para algumas crianças carentes, né? Onde o clube abriu as portas para nós, e aí tinha piscina de bolinha, tinha barraquinhas de comida, de bebida, refrigerante para as crianças, e a gente levou toda essa galera lá, que hoje faz parte dos Heróis da Alegria. Eu estou no meio aí, eu estou com o Batman ali no meio. Estou do lado do Darth Vader ali, ó. Estou do lado do Darth Vader ali. Atrás da princesa também, atrás da princesa, exato. Estou eu ali também. E todos esses são os nossos amigos, parceiros, amigos de coração, que a gente leva para o resto da vida. Hoje, como que a ONG ela está constituída? Hoje a ONG ela está no trabalho social, né, fazendo esse trabalho social, onde o Bruno nos colocou como presidente. Essa foi minha primeira ação social, tá? Essa foi minha primeira ação social que o Bruno falou, ó, vai para ver se você gosta. Essa foi a minha primeira ação social. Você está aqui à direita. Isso, eu estou ali à direita, do lado do Wolverine, ainda em época de pós-pandemia, então a gente estava todos com máscara, né? O Bruno é o Capitão América, que está aqui no cantinho,
abaixada aqui no cantinho. A Amanda é a que tá, a esposa do Bruno, é a que está de Capitão América ali, a Capitã América, embaixo do Bumblebee. Então esses são alguns dos nossos amigos. Como era época de pós-pandemia, não pudemos juntar muita gente. Então a gente juntou um grupo menor e fomos fazer essa festa pro Breninho, que é um dos nossos amiguinhos aí que a gente assiste ele. O Bruninho é o que está de vermelho ali na cadeirinha. Um dos mascotes. Um dos mascotes nossos. Ele está sempre presente conosco. E vocês voltam periodicamente aos mesmos hospitais? Porque a gente sabe que tem crianças que ficam internadas, têm uma longa internação. Como é que é essa relação de vocês com as crianças? Vocês fizeram algum curso? Na realidade, não tem um curso específico. O que tem são algumas tratativas que nós passamos aos voluntários, principalmente para que a gente possa se segurar no tangente de que a gente não pode soltar a emoção. Então, quando você está dentro do hospital, você tem que primeiro passar firmeza. Você tem que passar a firmeza porque você está levando energia, você está levando algo positivo para a criança. Então você tem que passar a firmeza e não soltar sua emoção. Porque você vê uma criança, por exemplo, numa situação oncológica, que ela está bem debilitada. E se você soltar a sua emoção ali, você acaba chorando e tudo. E aí, ao invés de você levar a alegria e a firmeza, você acaba levando uma tristeza, porque a criança vai olhar, nossa, eu estou mal mesmo, né? E infelizmente a gente não pode soltar essa emoção. Então o ideal é que a gente segure a emoção. Então tudo isso tem explicado, e não são todos também que têm essa força de segurar a emoção. Então também tem uma seleção. A grande maioria, graças a Deus, está habilitado para fazer esse trabalho, mas não são todos. E aí a gente leva aqueles que têm mais firmeza, mais tranquilidade. E hospital também é aquilo, né? Você não pode entrar 93 atores hoje como a gente tem. É limitado, então a gente acaba sempre limitando e montando equipes para que essas equipes vá até os hospitais, e aí há um rodízio, né? Justamente para isso, para que a gente não pegue a mesma situação. Essa foi uma ação junto com a Polícia Militar, onde a gente fez um trabalho para as crianças também de orfanato, crianças de uma instituição. Levamos nessa base comunitária da Polícia Militar. E lá teve cinema, pipoca, cachorro-quente, doce, muito legal. Esse aqui foi no Dia das Crianças, ali perto do Pari, ali perto de Osasco. Então foi uma ação muito bacana que nós conseguimos fazer junto com a Polícia Militar. Antônio Júnior, é muito interessante você falar dessa questão que às vezes a pessoa ela quer ser voluntária, mas ela não consegue. Como é que é isso na prática? Foi como eu, né? A pessoa quer ser voluntária, mas sozinho. É um mundo muito difícil de você entrar. Você até pode entrar em um ou outro hospital caso você tenha o conhecimento, a pessoa que te indique lá dentro. Senão é muito difícil. Então, quando você leva uma instituição, você leva um nome à frente disso, as portas acabam sendo um pouco mais fáceis de serem abertas, tá? Não que vai ser fácil. A gente sempre luta para que a gente possa entrar em hospitais, mas é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o hospital também tem as suas regras internas. A regra de segurança, a regra de higiene, etc. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Nós, por exemplo, saímos do hospital, a primeira coisa que eu faço é higienizar meu traje. Por quê? Porque eu sei que amanhã pode ter algum problema. Então, esse cuidado nós também temos nos nossos bastidores para que a gente possa ter sempre a porta aberta. Então, essas tratativas são sempre passadas aos nossos colaboradores para que eles possam, de fato, nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa ter sempre a porta aberta. E para você ajudar o próximo, você precisa estar com a sua saúde mental em dia, né? Sem dúvida, principalmente a saúde mental, porque não é fácil. Você, às vezes, acaba vendo algumas situações, participando de algumas situações, no qual você acaba desmontando. Eu mesmo já desmontei várias vezes, mas quando eu cheguei em casa, porque você passa aquele filme na cabeça, né? Para que fecha a porta. Você vai lembrando de tudo o que aconteceu, aí você desaba. Não é fácil, não. E você tem que ter essa saúde mental. Por quê? Porque você está tratando com situações delicadas. Uma criança, principalmente uma criança, um ser tão frágil, né? E você tem esse cuidado de estar chegando, de como chegar nessa criança. Esse cuidado é passado para toda a equipe. Exemplo, você chega numa criança no hospital é de um jeito. Você chega numa criança num evento como esse, na Casa Instituto Ronald McDonald, onde também tinha crianças oncológicas, mas tinha crianças com autismo, por exemplo, a tratativa é outra.
Então tem criança, por exemplo, que tem medo do Batman. Então o Batman não vai chegar muito perto dessa criança, mas ela adora o Homem-Aranha. Então quem vai tratar com essa criança é o Homem-Aranha. Então não é o Batman. Então a gente tem também esse feeling, né, essa sensibilidade de saber quem é que vai chegar e como vai chegar na criança, de chegar oferecendo o braço para que a criança pegue em você, não para que você vá abraçando. Então tem várias situações onde a gente tem que ter esse feeling e essa tratativa antes de entrar dentro de uma ação como essa. São protocolos que vocês adotam? Protocolos para toda a equipe. Então não é para um, é para toda a equipe. Tudo isso é passado para todos que vão na ação. Antes, e aí a gente acaba sabendo quem é que tem essa tratativa, quem é que não tem essa tratativa, e a gente vai adequando no olhar, né? Então a gente não está só ali participando da ação, a gente também está observando todos aqueles que participam conosco. Para quê? Para que a gente possa orientar o voluntário de como ele fazer o melhor trabalho, né? Não é simplesmente chegar ali, colocar uma fantasia, vou lá fazer o trabalho, não. Tem que ter um certo cuidado com a tratativa e principalmente com as crianças. Na Disney, por exemplo, os personagens eles não conversam com todo o público, com quem vai tirar foto. Para quê? Para não tirar do imaginário da criança, do adulto, aquela voz que ele ouviu quando o desenho, seja dublado ou não. Como é que funciona com vocês? Conosco não tem isso, porque a gente tem que fazer o acolhimento, a gente tem que passar algumas palavras para a criança. Então, por exemplo, você está no leito de hospital, você olha para a criança e fala, olha, o médico é meu amigo, ele vai aplicar uma injeçãozinha em você, vai doer um pouquinho, mas ele é meu amigo, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com você, você vai ficar bem. Então você tem que falar com as crianças, então aí não tem jeito. Aí você tem que ter esse feeling de também saber falar, manusear as palavras com as crianças. Então aí não tem como ser como a Disney, né, de ser uma forma mais ali você, robotizada. à esquerda. Aí eu tô ali no meio. No ali, meio, tô né? ali no meio centro. ali. Isso, ali é o centro. Aí é com os amigos do Capitão, os Heróis da Alegria, a gente juntou duas associações que cuidam de crianças. Então o amigo do Capitão também é um amigo do peito, é outro cara sensacional, que a gente faz esse trabalho em conjunto. Opa, também. E nós tínhamos 3 Batmans, é isso? Tinha 2 Batmans, o outro é o Pantera Negra. Ah, tá. Aí o que acontece? Não tem problema de ter mais de um personagem igual, não tem problema. O importante é a gente atender as crianças. A gente não tem ciúmes, porque eu tenho outro Batman aqui hoje, não, eu vou bater esse outro Batman. Não. Muito pelo contrário, a gente abraça esse outro, porque o principal motivo são as crianças. Quem se encanta? É apenas a criança ou o adolescente ou o adulto também? Isso, quem se encanta são todos. Desde o segurança lá da porta até os enfermeiros, as crianças, os médicos, todos se encantam. Então, nos hospitais a gente vai muitas vezes até para poder tirar foto com o médico, porque a gente leva um pouquinho de alegria até para o ambiente profissional, né? Porque aquela pressão de que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar. Então, a gente acaba levando essa tranquilidade até para o profissional que trabalha nessa área. Fique com a gente e descubra como qualquer um, sim, como qualquer um pode ser herói na vida de alguém. Em instantes, retomaremos aqui o segundo bloco do terceiro setor na Rede Alesp. Nós voltamos agora com o segundo bloco do terceiro setor, hoje com Antônio Júnior, voluntário da ONG Heróis da Alegria, o nosso Batman aqui em pessoa. Antônio, e os perrengues? Porque vocês são em quantos? 93 personagens? 93 personagens. São em momentos raros que vocês se unem, chega a ter briga? Como é que é? Não, o perrengue maior é no vestiário para se trocar, né? Para se arrumar. Esse é o perrengue maior. Porque aí todo mundo quer fazer ao mesmo tempo. Então a gente também tem que intercalar para que a gente consiga se organizar e se arrumar. Vocês se arrumam no vestiário do hospital? Normalmente, não. Né? Se é hospital, normalmente a gente vai pronto, porque vai uma equipe reduzida. Agora, se é uma ação social, por exemplo, fizemos uma ação social num shopping, e aí a gente tem que se trocar no shopping. Então, vai caçar os banheiros no shopping para poder se trocar no shopping. É um perreio. Shopping normalmente não deixa a gente se trocar, a gente andar pelos corredores. Então, tem que ter todo esse cuidado. Esse é uns perrengues que a gente passa aí. De quebrar também, às vezes, alguma peça da armadura, de ter que colar, pegar o impresso Super Bonder que eu esqueci o meu, e etc. E aí, esses são os perrengues do dia a dia. Faz parte. No São Paulo, não. São Paulo abre o vestiário pra gente,
E a gente se troca lá no vestiário, que é enorme. Então a gente fica bem, muito à vontade dentro do clube. No São Paulo, vocês foram uma única vez, não? Não, nós fizemos umas 3 ou 4 ações sociais com o São Paulo Futebol Clube. O Severino, que é o Santo Paulo, é um grande amigo nosso, inclusive deixar aqui um abraço para ele. Ele é um cara super 10 que sempre abre a porta pra gente lá. Inclusive até minha filha eu coloquei dentro das ações sociais, ela vai comigo também. E isso é muito legal, é muito E ela vai com alguma prazeroso. fantasia? Vai, ela vai de Bela. Eu já fiz com ela a Bela e a Fera, né? A gente já foi até em hospital com Bela e a Fera. As crianças têm um pouco de receio com a Fera, que a Fera não é tão bonita, né? Assusta, né? Assusta um pouquinho. Mas quando você está com a Bela, você tem aquele encanto de um príncipe e uma princesa. Então isso também quebra o gelo e faz com que a criança aceite mais ainda o personagem, né? Agora, Antônio, quando você chega, as pessoas perguntam do Batmóvel, como a gente falou, você disse que deixou em Gotham City, quis trazer no estacionamento, tem também o Robin, a Batgirl. As crianças sempre perguntam disso, né? O Batmóvel sempre tá ou tá na rua, tá... Eu vim com a nave, coloquei lá no telhado, vim de moto hoje. Então sempre tem essas perguntas. O Robin é interessante, porque a gente quase não tem esse personagem. Tem muitas místicas em cima do Robin que o pessoal não tem o receio de vestir o Robin. Mas o Robin ele é muito requisitado. E quando a gente sempre fala, e o Robin, e o Robin? O Robin ficou na Batcaverna porque ele fez bagunça, não obedeceu, então hoje ele ficou na Batcaverna. Você vai obedecer? Aí ele falou, eu vou obedecer. As crianças sempre respondem dessa forma. Então é legal que a gente traz também uma historinha lúdica para trazer uma educação também para a criança. A relação da questão das fadas, das princesas e dos heróis masculinos, como é que é com a criançada? Vale tudo? Vale tudo, porque o que acontece? Normalmente Todos agradam? Todos agradam. As meninas gostam mais das princesas. E quando a gente faz uma ação social, a gente não separa menino e menina. Então sempre tem os dois gêneros, né? E aí as meninas sempre vão mais pro lado das princesas e os meninos pro lado dos heróis. Mas tem, por exemplo, uma menina que ela ama os heróis e ela não gosta das princesas. Então ela sempre vai pro lado dos heróis. Então sempre tem essa quebra de gelo também, trazendo os personagens, que são os personagens das histórias, vamos dizer, encantadas, né? O Batman paga boleto. Como é que o Antônio Júnior faz? O que você faz no dia a dia, não nas horas vagas? Paga boleto, paga muito boleto, né? Boleto, imposto. Eu sou contabilista, sou contador, tenho escritório de contabilidade há 15 anos, 17 anos, perdão. Então a gente está trabalhando aí nessa área de contabilidade há muitos anos, né? Então eu, Antônio Júnior, sou contador e a gente trabalha nessa parte aí de contabilidade há muito tempo. E quando criança, você já teve capa do Batman? Não, nunca tive capa do Batman. Talvez por isso que veio o desejo enorme de ter uma armadura, uma fantasia do Batman, porque eu nunca tive. Meus pais sempre foi um personagem... Sempre foi um personagem que eu sempre amei, sempre gostei, sempre acompanhei. Tanto na parte de filmes como nos quadrinhos. Então, é aquele personagem que está sempre encantado dentro do teu coração. Como eu não tive a condição quando criança, fui ter quando adulto, né? E aí eu virei criança de novo. E como é que você faz para conciliar as visitas aos hospitais pela ONG Heróis da Alegria com o seu trabalho? Graças a Deus eu tenho uma boa equipe dentro do meu escritório e essa equipe ela toca o trabalho mesmo eu não estando presente. E aí, normalmente, quando tem essa ausência... eles acabam tocando lá. E aquilo, né? Tocou o telefone, tem uma ação social hoje, o coração já dispara, fala, segura aí que eu tô indo para lá. Então a gente sempre tem esse desejo, né? De estar juntos com todo esse pessoal. E aí a gente também procura marcar as ações para o final de semana. Então quando tem uma ação muito grande, a gente procura marcar para o final de semana, porque aí você consegue juntar muito mais personagens. Durante a semana são poucos que têm essa possibilidade de sair do seu trabalho para poder fazer essas ações. Mas no final de semana é mais tranquilo, onde a gente consegue juntar mais gente. Quais são os hospitais e instituições que vocês visitam com mais frequência? Nossa, o Hospital do Câncer a gente tem bastante. O Itaici, você tem o GRAAC, você tem alguns hospitais assim que abrem mais as portas para nós, né? São tratamentos oncológicos. Já fiz o Hospital das Clínicas também, que a gente tem uma porta muito aberta lá, com uma amiga nossa lá dentro. Então ela está sempre chamando a gente. Então a gente acaba fazendo amigos dentro dessas organizações, né, desses hospitais. Aqui é você. Esse é bonitinho, né? Não, bonitinho. Modesto. Gostei do cinto de 1001 utilidades. Aí tem muita coisa nesse cinto. Tem a arma, tem o batirangue, tem as fumaças, as bombas.
Mas isso, de alguma forma, você utiliza nas suas encenações? Não, o cinto é só mesmo de enfeite? É só de enfeite mesmo. A gente fala que tem tudo isso brincando, tem a arma, a gente tá com a arma no cinto, a gente acaba nem tirando, porque a arma, ela remete para uma outra situação. Então a gente não retira e a gente até ensina para a criança. Fala, isso aqui eu não posso retirar. Eu estou no ambiente que tem um monte de criança. Mas imagina machucar uma criança aqui, eu não posso retirar, não posso tirar do cinto. Então essas coisas a gente até ensina as crianças o porquê que a gente não pode utilizar. E você encanta mais os pequeninos, os médios ou os adultos? Que eu já penso num pequenininho puxando assim você. Se fosse saia, seria saia, mas puxando a sua capa. No modo geral, a gente agrada a todos, tá? A gente agrada a todos. A criança, porque a gente de fato abraça e o objetivo é a criança. A gente está ali para levar um bem-estar para a criança. Mas a gente acaba agradando a todos. Vem muita gente falando, nossa, o Batman sempre foi meu personagem preferido, posso tirar foto com você? E aí é o adulto que quer tirar foto conosco, é quem está organizando. Então a gente sempre agrada a todos, né? Tem histórias até de pessoas que às vezes ficam olhando para você, mas sabe aquela vergonha de tirar foto? Aí eu chego na pessoa, nossa, eu quero tirar foto com você, eu posso? Aí a pessoa se abre, né? Não, pode, vem cá. É muito legal. A ONG tem funcionários ou é apenas formada por voluntários? 100% voluntariado. Qual o perfil 100%. desse voluntariado? Homem, mulher, jovem, mais velho? A gente tem de tudo. Então nós temos crianças, por exemplo, que fazem as ações. Tem a filha do Bruno, que faz as ações sociais. Tem a minha filha. Então a gente tem criança, jovem, tem os de mais meia idade, né, 25, de 20 a 30, 35 anos, e também tem os mais velhos, como eu, assim, tiozinho, assim, que a gente faz esses trabalhos assim. Qual a sua idade? Bacana, eu tenho 46 hoje. E tem mais homem ou mulher na ONG? Olha, difícil, hein? É muito meio a meio, Não tem nem mais homem, eu acho que tem um pouco mais de homem, mas é muito equiparado. E quais são as últimas fantasias que têm feito muito sucesso, as mais novas? Que a gente sabe que tem toda uma reciclagem, até mesmo na indústria. Quais as que têm feito mais sucesso? Os personagens? Até por questões dos filmes, né? Então é lançado um filme, aquele filme naquela ocasião faz mais sucesso. Hoje, por exemplo, o lançamento de alguns filmes recentes, o Superman faz sucesso, recentemente o Deadpool faz sucesso, o Wolverine faz sucesso. Então depende das ocasiões. Mas o Batman ele é emblemático, né? Então ele é aquele cara que faz sucesso sempre. O Capitão América também é outro que faz sucesso sempre. Os Transformers, aí você vê o Bumblebee com 3 metros de altura, você vê o Optimus Prime com 3 metros de altura, soltando fumaça. Então esses fazem sucesso pelo tamanho aquela magnitude. Mas no geral, o Hulk faz muito sucesso. O Bumblebee é o Fusquinha ali, ó, que está do lado esquerdo da tela aí. Em relação à questão de um espaço físico, a ONG tem um espaço físico onde as pessoas podem ir para contratar ou para mesmo fazer doações? Como é que vocês sobrevivem? Assim, todas as doações a gente abre os postos de arrecadação. Então, por exemplo, vamos fazer uma campanha do agasalho. A gente abre os postos de organização, de arrecadação. Então, nós abrimos normalmente, eu abro no meu escritório, então alguns outros personagens abrem dentro de casa. Então, a gente abre esses postos de doação. Então a gente não tem uma sede física, até por questão de custo. Como a gente é tudo voluntariado, a gente não tem receita, grandes receitas, então a gente também não tem por que ter um custo de um local fixo. Então a gente acaba tendo esses voluntariados também em postos variantes, né, aqui em São Paulo, para fazer esse tipo de trabalho quando há, né? Normalmente há muita doação, por exemplo, a doação de brinquedo. Uma grande empresa, foi lá e fez uma doação de brinquedo. A gente vai lá, retira, leva para nossas casas e depois nas ações a gente entrega para as crianças. Qual que é o mês funciona. mais concorrido na agenda do Heróis da Alegria? Outubro. Outubro é o mês mais concorrido, que é o mês das crianças, né? Dezembro ainda é um pouco concorrido, mas outubro é o mês de mais movimento em todo o setor cosplay, né? Mas outubro ele é o mês que ganha disparadamente. Quando você fala em setor cosplay, a gente tem uma grande feira aqui em São Paulo. Exato. E vocês participam? Como é que é? Sim. Muitas vezes a gente até ganhou com ingressos para ir nessas feiras. A gente participa para divulgar o nosso trabalho e para divulgar também a ONG. Então a gente participa também dessas feiras. E tudo é custeado nosso. Você vê, o ingresso para uma feira como essa não é um ingresso tão simples de aquisição, né? Não é tão barato para aquisição. E a gente paga do nosso bolso para ir nessas grandes feiras para fazer esse trabalho. Esse evento foi dentro de um shopping, ali em Barueri.
O que significa a ONG Heróis da Alegria dentro do terceiro setor? A ONG Heróis da Alegria, ela significa humanização, onde a gente busca levar humanização, alegria, sorriso, força para quem precisa. Então, normalmente você pega uma criança muito debilitada, você leva força, leva um pouquinho de esperança para que essa criança ela se recupere. E por falar em esperança, uma das ações sociais que nós fizemos foi do Nicolas. Ele era um paciente oncológico, onde nós levamos, ele gostava muito do Superman, então nós levamos uma fantasia do Superman para ele. Ele ficou encantado com aquela fantasia e falamos que aquela fantasia ia dar o poder para da cura dele. E pouco depois ele foi curado, graças a Deus. Ele foi curado, e não pela nossa fantasia, não pelo nosso gesto, nem pela fantasia. Era plano de Deus, mas ele foi curado e ele leva aquilo como um marco na vida dele, né? Que presente. Agora estamos chegando ao final, queremos dar tchau para o Batman também. Vamos dar tchau para o Batman? Recebemos com boas-vindas e queremos nos despedir e que você deixe um contato aqui para o nosso público do terceiro setor da Rede Alesp, o Batman, que pertence ao grupo dos Heróis da Alegria. É todo um personagem que visita hospitais, visita instituições. Por favor. Muito obrigado pelo convite. Obrigado de coração, de trazer um pouquinho dos Heróis da Alegria para a TV Alesp. Eu acho que a gente precisa trazer essa alegria não só para vocês aqui que fazem esse trabalho lindo, informando e mostrando essas ONGs que de fato que fazem o bem-estar. Então eu agradeço de coração. O nosso contato está lá no nosso Instagram, @Heróis da Alegria Oficial. Pode entrar em contato conosco. Lá você vai falar ou comigo, ou com o Bruno, ou com os nossos diretores. E lá a gente pode direcionar exatamente o que você quer, o que você precisa. Então, se uma empresa quer nos ajudar, também temos essa porta para a gente aí. Batman, muito obrigada. Eu que agradeço de coração, Renata. Obrigado mesmo. Estamos prontos para sempre que você precisar, pode nos chamar aqui que vai ser um prazer. Nós agradecemos a participação de Antônio Júnior, voluntário da ONG Heróis da Alegria. Confira no Instagram, @Heróis da Alegria Oficial. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade aqui no terceiro setor da Rede Alesp. Até mais!